Olá, turma. Vamos hoje discutir o tratamento dos traumatismos dentais das estruturas duras do dente. Como nós vimos na última aula, a etiologia da ocorrência e que ocorre em virtude de acidentes dos mais diversos possíveis. Didaticamente, vamos dividir as lesões traumáticas em estruturas duras e estruturas de suporte. Agora vamos abordar sobre as estruturas duras do dente. Portanto, acidentes das mais diversas atividades esportivas, quedas, agressões, podem levar a danos das estruturas duras do dente. Isso não quer dizer que eu não possa ter uma associação entre lesões dentais com as estruturas periodontais. Mas, didaticamente, vamos dividir em dois módulos. Assim, frente a uma lesão, podemos ter danos estruturais apenas na coroa ou danos estruturais, lesões nas estruturas da coroa, da raiz e, consequentemente, muitas vezes, situações de fraturas radiculares. E podem ser localizadas em um único elemento ou em vários elementos dentais. Relembrando um pouquinho, as fraturas das estruturas duras podem abranger várias regiões, com várias linhas de fratura, em torno de 50 linhas diferentes podem ocorrer quando uma estrutura dental é acometida por um trauma dental. E na dependência, agora, da resiliência do tecido ósseo e da idade do paciente, podemos ter uma fratura associada à fratura óssea ou, às vezes, à fratura radicular. Tudo isso na dependência da resiliência desse tecido ósseo, que, dependendo da força do impacto, podemos ter a luxação desse alvéolo, tendo uma lesão de suporte, ou associação com a fratura radicular coronária ou radicular em pacientes mais idosos. Assim, dentro da classificação das lesões traumáticas, elas podem ser divididas em lesões de estruturas duras, dente e com associação a lesões pulpares, e estruturas de suporte. Dentre elas, então, as lesões de estruturas duras podem ser divididas em trincas ou fraturas coronárias, somente de esmalte, fraturas coronárias com envolvimento de esmalte e dentina sem ou com a exposição pulpar, fraturas coronário-radiculares que atingem esmalte e dentina e cemento também sem exposição ou com exposição pulpar, e nessa classificação, as fraturas radiculares. No próximo módulo, nós vamos discutir sobre tratamento, diagnóstico e tratamento das lesões de suporte. De início, então, nós temos as trincas de esmalte, que podem ser observadas muitas vezes através do uso de uma luz intensa de um transiluminador, através da transiluminação, mostrando linhas de trincas em decorrência de um acidente que não levou a um deslocamento do esmalte, presença de trincas, e que nestas situações o paciente pode relatar uma sensibilidade mais acentuada quando ele é estimulado ao frio. Alimentos frios, alimentos mais gelados, podem ter como repercussão uma sensibilidade dolorosa. Não existe um tratamento específico, a não ser o uso, às vezes, em caso dos pacientes sentirem sensibilidade, a aplicação de um verniz fluoretado ou selante na tentativa de bloquear o estímulo levado ao tecido pulpar em decorrência dessas trincas. Quando nós já temos agora uma fratura de esmalte que leva à perda de parte do esmalte do dente, podemos muitas vezes observar, são pequenas fraturas em decorrência do trauma, e podemos
observar que o paciente ele se queixa em razão, muitas vezes, das bordas irregulares. Aqui um caso de fratura de ângulo mesial, que não se teve nenhuma intervenção e, posteriormente, já na idade adulta, a gente observa que, em razão da abrasão fisiológica da borda incisal, praticamente não se observa essa fratura. Em outros casos, podemos optar, como aqui também, na realização de uma restauração ou, às vezes, de um acerto, de um desgaste, né? Na tentativa de poder dar um pouco mais de estética a esses elementos dentais. Restaurações podem ser realizadas também nessas situações, restabelecendo a parte estética. É muito baixo o índice de necrose pulpar em razão desse tipo de acidente, mas que devemos estar atentos num controle clínico e radiográfico desses pacientes. Então, quando eu tenho uma fratura, uma infração, ou uma trinca, ou fratura de esmalte, na dependência das condições da formação radicular, se é frente a casos de risogênese completa ou risogênese incompleta, o protocolo de tratamento é imediato, ou a regularização, ou, eventualmente, a restauração da região perdida, sem nenhuma manifestação ou cuidado em relação à vitalidade pulpar. Em ambas as situações, tanto com risogênese completa ou incompleta, ou regularizamos ou fazemos a restauração do fragmento fraturado. Se, porventura, também for observado posteriormente ao acidente, num atendimento imediato, também a sua regularização ou restauração e uma preservação deste dente em decorrência desse tipo de ocorrência. Quando agora nós temos uma fratura de esmalte dentina sem exposição pulpar, uma fratura que envolve apenas esmalte dentina sem envolvimento pulpar, como nós observamos aqui nesta linha, a presença da fratura, mas sem a devida exposição desta polpa, podemos optar, então, como aqui, por exemplo, um acidente que levou a uma perda da estrutura de esmalte dentina em ambos os dentes, uma área de exposição dentinária sem envolvimento pulpar. A primeira conduta a ser feita de imediato é aqui o exame radiográfico, observando que nós temos ainda uma camada de dentina protegendo esta polpa em ambos os elementos, realizar diretamente a nossa restauração da região fraturada, e aqui mostrando radiograficamente a restauração do dente que sofreu esse tipo de fratura. Então, nesses casos, se eu não tenho exposição pulpar, a recomendação é restauração imediata e restabelecimento do contorno anatômico e proteção dentinária através de uma restauração direta. Situações que foram realizadas, aqui eu tenho a fratura sem exposição, a restauração executada, aqui uma fratura do ângulo incisal distal do dente 21 e a sua restauração. Mas é fundamental que também, durante o período de desenvolvimento e crescimento desse paciente, a gente possa observar também um controle radiográfico de eventual possibilidade de haver algum envolvimento pulpar. Aqui, em situações de fratura, também eu posso optar, no caso de apresentar e o paciente nos levar o fragmento, de realizar a colagem desse fragmento, que é feita aplicando uma resina, um bond,
em ambos, fazendo ataque ácido em ambos os fragmentos, e através de uma aplicação do bonde, fazendo a sua colagem. Então, são situações que nós podemos optar, em ausência do fragmento, a realização da restauração direta, ou na presença do fragmento, a sua colagem. Colagem como essa, do professor Michel Youssef, que foram realizadas em pacientes que tiveram esse tipo de acidente e de consequência em decorrência do acidente. Então, nós vamos fazer primeiro o ataque ácido no elemento fraturado, posteriormente, fazendo ataque ácido no fragmento, aplicação do bonde e a realização da sua adaptação do fragmento juntamente com a resina líquida aplicada. Aqui o dente restaurado e o fragmento colado. Avaliar sempre a oclusão para que eu não tenha um trauma persistente sobre o fragmento. Fazer o seu devido alívio e o ajuste oclusal. Uma outra situação de um outro paciente com a colagem, fragmento, o paciente trouxe fragmento. Normalmente, é recomendado que venha imerso em uma solução fisiológica. Fazemos o nosso ataque ácido no elemento dental, depois no fragmento, e realizamos a sua devida colagem e ajuste oclusal, para que eu não tenha um trauma persistente sobre o fragmento, que pode acabar deslocando esse fragmento, né, e interferindo na colagem realizada. Em relação à colagem, né, é importante lembrar que quanto mais próximo o fragmento se adaptar ao elemento dental, maior será a sua resistência no deslocamento. Então, aqui, se eu tenho 0,25 a meio milímetro, eu tenho um índice, né, de retenção de 100% nos casos de um espaço 0,25 milímetros e até 90 em 0,5. Quanto maior o espaçamento, muitas vezes eu preciso também associar a colagem à utilização de uma resina de carga, né, para que eu possa ter o preenchimento desses espaços por perdidos. Não é conveniente realizar nenhum tipo de bisel. Quanto maior a adaptação do fragmento, maior a resistência de deslocamento, como a gente pode observar nessas situações. Então, frente a uma fratura de esmalte dentina sem exposição, no caso de risogênese completa ou incompleta, o tratamento imediato ou é o restaurador, seja ele através de uma restauração direta ou até a colagem do fragmento, no caso de apresentar, de estar o paciente ter trazido esse fragmento. Um tratamento imediato também passa a ser restaurador ou a colagem, em ambas as situações, dependendo das condições apicais, e um controle de 6 a 12 meses para se observar se eu tiver necrose do tecido pulpar em decorrência desse acidente e realizar o tratamento endodôntico, nos casos de ápice completo. Já se eu tiver um caso de ápice incompleto e houver necrose, partimos da feitura do tratamento endodôntico, da apicificação e a utilização de uma barreira de MTA na região apical, visando um fechamento mais organizado dessa região apical, para que possamos complementar o tratamento endodôntico. Então, fazer uma barreira apical na região apical após a realização do todo o preparo químico cirúrgico desses dentes. Muitas vezes, em decorrência da ausência de um tratamento imediato, esses dentes podem acabar sofrendo necrose pulpar. E, nesses casos, nós vamos optar que todo dente traumatizado deverá receber sempre uma
restaurar uma medicação intracanal de hidróxido de cálcio, para que possamos ter uma desinfecção de toda a superfície radicular, prevenindo futuras reabsorções radiculares, que nós vamos discutir isso ao final na nossa apresentação. E para isso, nós podemos optar em usar o hidróxido de cálcio veiculado anestésico mantido por 15 dias. Depois de 15 dias, fazendo uma primeira troca dessa medicação, utilizando hidróxido de cálcio veiculado em Clordex, deixando por 45 dias. Completados 60 dias de medicação, nós optamos para a feitura da obturação final do caso, como podemos observar aqui. Um dente ainda medicado, hidróxido de cálcio, com preenchimento de hidróxido de cálcio. Podemos optar também pelo uso do ultracal, deixando ele por 15 dias, fazendo uma troca, mantendo mais por 45 dias. São as opções de medicação que nós podemos utilizar em casos de dentes traumatizados. Quando agora a linha de fratura acaba levando uma fratura de esmalte e dentina, mas com o envolvimento da polpa radicular, então fratura de esmalte e dentina com a exposição pulpar, como nesse caso, num caso de ápice aberto. Anteriormente, o primeiro tratamento, nesses casos, aqui um caso também de exposição pulpar, era, em casos de polpa com ápice formado, o tratamento endodôntico. Em casos de ápice que ainda não havia terminado a sua formação, optava-se por uma pulpotomia até o momento do término da formação radicular. Completada a formação radicular, nós partimos para o tratamento endodôntico radical. Então, veja, dentro de uma terapia conservadora, nos casos de uma fratura que envolva esmalte, dentina e tecido pulpar, e polpa expondo o tecido pulpar, nós tínhamos como opções uma proteção pulpar direta, através de um capeamento pulpar direto, ou faríamos uma curetagem pulpar, ou poderíamos também fazer uma pulpotomia, seja ela parcial ou total desse dente. E, posteriormente, partiríamos para a execução da terapia endodôntica, o tratamento pulpar radical e o tratamento endodôntico. Esta era uma conduta que muitas vezes nós tínhamos um fracasso. Eu vejo uns casos de ressurgência incompleta, onde eu tenho o ápice ainda não completo, nós podemos fazer um capeamento direto, uma pulpotomia parcial, exclusivamente na região da área exposta, ou uma pulpotomia total, a remoção de todo o tecido pulpar da câmara pulpar, que nós conhecemos como apsigênese. Então, vou deixar o tecido pulpar presente dentro do canal, ainda com vitalidade, e ele vai promover e vai permitir o término radicular, transformando um dente de ápice aberto, no caso de apsigênese, com a sua evolução de formação radicular, levando até a conclusão da apsigênese, da apsificação do elemento dental. Essa era uma tentativa que fazia-se usando uma dessas três manobras técnicas no dente que havia sofrido esse tipo de exposição. Então, aqui nós temos um caso, uma potomia total que foi realizada, o paciente ainda com ápice aberto, foi removido o tecido pulpar da câmara pulpar, feita a pulpotomia, se colocava um cimento ou à base de oxigenogenol ou à base de hidróxido de cálcio, e se fazia o controle clínico radiográfico da evolução da formação radicular.
aqui como ele chegou, e aqui após o término, de um controle de 6 a 8 meses, nesse caso foram 6 meses após a realização, já se pode observar o término da formação radicular, até a formação de uma ponte de dentina próximo ao cimento que foi utilizado como cimento provisório. Foi realizada, então, a remoção do cimento, o repreparo do canal e o término com obturação. Outro caso, da mesma forma, com ápice aberto, que foi feita a apsigênese e a sua formação radicular. Isso eram manobras que se faziam até por volta dos anos, até 2010, 2008. Em 2008, chegou uma outra proposta, que era a tentativa de se fazer uma potomia alta ou parcial da área exposta. Posteriormente, era colocado ou hidróxido de cálcio ou MTA sobre essa região exposta, feita uma cavidade usando broca de alta rotação, então uma cavidade de 3 milímetros aproximadamente, com corte de tecido pulpar usando um instrumento rotatório. E, posteriormente, o selamento dessa região, mantendo grande parte desse tecido para que ele possa ou terminar a formação radicular ou se restabelecer quando nós fazemos esse tipo de pulpotomia, de procedimento. Por que isso? Alguns estudos na época, em 1982, mostravam que a profundidade máxima do tecido pulpar inflamado após a exposição pulpar de um dente traumatizado, estamos falando de dentes traumatizados. Se eu tinha uma profundidade, se eu tinha 3 horas após o acidente, eu tinha apenas 2 milímetros do tecido pulpar exposto, inflamado, com células inflamatórias e micro-organismos presentes na região. Analisando, e esse estudo foi feito em babuínos, 48 horas após a exposição, ainda se mantinha 2 milímetros de tecido inflamado e contaminado. E se eu mantivesse essa pouco exposta por 168 dias, eu tinha, no máximo, uma profundidade de 2,2 milímetros de inflamação. Isso criou-se uma expectativa de que, se eu removesse em torno de 3 milímetros do tecido da região exposta, eu teria um tecido pulpar jovem, paciente traumatizado, uma polpa ricamente vascularizada, ricamente celular, que poderia permitir um restabelecimento e uma manutenção da vitalidade pulpar. Diferentemente, nos casos de capeamentos pulpares, onde eu tinha um índice de 88% de polpas que se mantinham com vitalidade e 12% delas acabavam sofrendo necrose. Já quando eu faço uma potomia parcial, eu já tinha um índice de sucesso de manutenção da vitalidade pulpar de 94% e apenas 6% de um índice de necrose pulpar. Assim, quando se faz uma potomia parcial, uma remoção parcial do tecido pulpar, onde eu consigo eliminar grande parte da polpa inflamada e contaminada, quando se colocava o material direto, ou hidróxido de cálcio, ou MTA, em razão das características pulpares desse paciente jovem e desse tecido pulpar jovem, que não tinha sofrido nenhuma inflamação prévia, eu tinha a formação de uma ponte de dentina, uma formação dentinária na interface entre tecido pulpar e o material restaurador provisório. Diferentemente, quando eu tinha um capeamento pulpar, eu tinha áreas contaminadas com micro-organismos. Se eu fizesse apenas o capeamento pulpar, sem uma prévia remoção desse tecido, e a presença de processo
infeccioso na superfície dessa polpa que recebeu um capeamento pulpar direto. Assim, atualmente, nós optamos em casos como esse, tanto em casos de ápice aberto ou fechado, a realização da pulpotomia parcial na região, no local do acidente, porque eu tenho inúmeras células embriológicas, células que têm uma capacidade de tecido pulpar jovem para poder restabelecer a formação de uma outra camada de dentina protegendo esse tecido pulpar. Isso só pode ser realizado em casos de dentes que sofreram trauma dental em pacientes jovens. Então, se aplicava o hidróxido de cálcio sobre a área exposta após a remoção na pulpotomia parcial, se formava uma linha cálcio-traumática na interface e o estímulo na formação de uma nova camada dentinária que protegeria esse tecido pulpar. Por que isso? Porque nessas condições, o nosso tecido pulpar não houve nenhuma agressão prévia até o momento do acidente. Quando eu tenho a fratura e a sua exposição, este tecido pulpar, rico em células-tronco, tem toda a capacidade, por não ter tido uma inflamação prévia, de se recuperar e da formação de uma nova ponte de dentina. Então, lembrando os trabalhos de Zweck, se eu remover esse tecido pulpar até 2 milímetros nas primeiras 48 horas, eu terei uma polpa saudável em condições plenas de se recuperar da formação de uma ponte de dentina. Isso somente em casos de dentes traumatizados. Então, eu agora, através de uma broca esférica, fazemos a cavidade e fazemos o corte até 3 milímetros dessa polpa, e posteriormente fazendo a parte protetora e restauradora. Então, a pulpotomia parcial, ela consiste, havendo a exposição, fazer a desinfecção superficial, fazemos o isolamento, fazemos a nossa abertura e remoção de 3 milímetros de polpa. Sobre ela, colocamos um cimento ou MTA ou hidróxido de cálcio. Preenchemos a nossa cavidade. Esperamos ou a presa do cimento de MTA branco, ou colocamos uma camada de hidróxido de cálcio, sobre ela uma camada de ionômero de vidro, e realizamos a restauração definitiva. Todo esse procedimento numa única sessão, na tentativa de preservar a vitalidade do tecido pulpar e estimular a formação de uma nova barreira dentinária na interface entre o material capeador e a nossa polpa. Trabalho, esse tipo de procedimento destacado no livro do Andreasen, Soluções Clínicas como procedimento de rotina. Podemos utilizar, então, ou hidróxido de cálcio ou MTA branco. Damos hoje opção pelo MTA branco, em razão das suas características físico-químicas, permitindo um capeamento pulpar direto nessas situações. Aqui feito, então, o nosso corte e, posteriormente, o controle mostrando a formação de uma barreira dentinária. Quando nós utilizamos o MTA, vejam que eu tenho aqui a formação de uma enorme ponte de dentina, e o restabelecimento das condições normais desse tecido pulpar. O MTA colocado e a nova dentina formada sobre a região que foi exposta na pulpotomia parcial.
Por que não podemos realizar isso em todas as situações? Porque quando eu tenho um processo de cárie, pessoal, eu tenho um desgaste progressivo em razão da evolução do processo de cárie de todo o meu complexo pulpar. Então, células indiferenciadas, células-tronco que aqui existem, elas se transformam na tentativa de se defender contra a agressão que está progressivamente evoluindo nos casos de cárie. Então, eu não tenho uma polpa jovem. Quando eu tenho aproximação e, às vezes, até a exposição, eu já tenho uma polpa desgastada, envelhecida, a qual não responderia adequadamente pelo processo de pulpotomia. Podemos ter no interior desse tecido pulpar, em decorrência da cárie, microabscessos, e esses microabscessos vão complicar a sobrevivência desse tecido pulpar. Por isso que a pulpotomia em dentes cariados, ela é falha, ela não permite a manutenção da vitalidade pulpar e temos um alto índice de necrose. Por quê? Porque eu tenho um tecido envelhecido, um tecido já desgastado, sem uma capacidade de recuperação, diferentemente quando eu tenho um paciente de polpa mais jovem. No caso, uma polpa que foi exposta traumaticamente e não por um processo de evolução de cárie. Então, aqui nós temos um caso onde houve a exposição pulpar, ápice ainda com dente com risogênese incompleta, foi feita a desinfecção, a aplicação, feita o embrocamento da superfície, o isolamento do elemento dental, a feitura do preparo e a remoção de 3 milímetros de tecido pulpar da região, foi feita a lavagem, e esperamos a hemostasia. Ocorrida essa hemostasia, nós vamos agora lavar com soro novamente e colocar sobre essa ferida, essa polpa que está exposta, que nós pusemos ela cirurgicamente, ou o nosso hidrólise de cálcio, posteriormente uma camada de ionômero, ou o nosso MTA, preenchendo toda a cavidade. Aqui o MTA colocado, aqui preenchido. E sobre essa estrutura e sobre essa região, nós vamos realizar a nossa restauração direta, protegendo a região exposta e restabelecendo as condições, os contornos anatômicos e estéticos desse paciente. E vamos fazer o controle clínico radiográfico. Se nós observarmos, então, quando o paciente nos procurou com a área exposta e 6 meses depois, nós observamos que houve o término da formação radicular, a manutenção do meu capeamento, da minha pulpotomia parcial e o restabelecimento da formação radicular, diminuindo a luz do canal, que antes nós tínhamos uma luz extremamente ampla, ou seja, áreas ainda de fragilidade desse dente, o que, diferentemente com a pulpotomia parcial, permite uma formação adequada e o desenvolvimento radicular normal. Então, hoje, em casos de exposição pulpar, esse é o tipo de tratamento mais indicado. Então, quando eu tenho uma exposição ou risogênese completa ou incompleta em uma exposição pulpar, caso de risogênese completa em tempo curto, até 48 a 72 horas, eu vou fazer uma pulpotomia parcial. Casos muito longos, até com formação de pólipo pulpar, eu posso fazer uma pulpotomia total, remoção de toda a polpa coronária, na tentativa de realizar a apsigênese desse elemento dental. Quando eu tenho um ápice completamente formado, tempo curto também, até 72 horas, uma pulpotomia parcial. Tempos extremamente longos, onde eu já tenho uma degeneração pulpar em razão da exposição, eu posso realizar a pulpectomia. Então, isso fica muito à dependência da nossa evolução do caso.
Posteriormente, de feita o procedimento pulpar, nós vamos fazer a restauração ou, eventualmente, a colagem do fragmento, se ele estiver disponível. Essa é uma situação agora das fraturas coronário-radiculares. São fraturas que se estendem de vestibular para lingual, atingindo esmalte, dentina e parte do cemento na região palatina, podendo ou não haver exposição pulpar. Então, eu tenho fraturas de esmalte, dentina e cemento sem exposição pulpar, ou o mesmo tipo de fratura, agora com exposição pulpar. Os procedimentos clínicos imediatos são os mesmos que nós realizamos no caso anterior, nos casos de fratura com exposição pulpar. Então, fratura coronária sem exposição pulpar, nós podemos restabelecer e fazer a colagem ou fazer a parte restauradora. Aqui a linha de fratura, atingindo a região de cemento, como aqui, olha, uma fratura que acabou tirando um fragmento do incisivo lateral, sem haver a exposição pulpar. Feita a parte restauradora, e esperamos a cicatrização gengival em razão do tratamento, e aqui o caso, posteriormente, controlado com a neoformação gengival e restabelecimento dos contornos anatômicos. Então, se eu não tenho exposição pulpar, partimos para a restauração, ou colagem, ou a restauração. Outras situações, eu posso ter o mesmo tipo de fratura, agora com exposição pulpar. Bem, nesses casos, como eu tenho aqui, e ele é mais ocorridiço em pacientes mais adultos, então eu já tenho até a formação do ápice, eu posso optar pela remoção do fragmento, se fazer uma gengivectomia ou osteotomia, e realizar a pulpectomia, o tratamento radical, já que eu tenho o ápice totalmente formado. Casos em que eu tenho paciente que ficou por muito tempo com essa linha de fratura com exposição pulpar, e quando ele abria a sua boca, o fragmento descia, quando ele ocluía, ele fechava, mostrou já um processo avançado de necrose pulpar, foi removido o fragmento e feito o tratamento endodôntico, muitas vezes com uma complementação cirúrgica periodontal, para poder até nos ajudar no isolamento, para complementar o tratamento. E fraturas que são, o dente acaba se dividindo em vários fragmentos, e nesse caso também nós vamos remover os fragmentos para poder realizar o tratamento endodôntico. Algumas situações eu posso optar, em razão, às vezes, da dificuldade e da extensão da fratura na região palatina, optar também em fazer uma extrusão. Removemos o fragmento, fazemos a pulpectomia, medicamos o dente, pedimos para que o ortodontista faça a extrusão ortodôntica e, posteriormente, nós realizaremos a complementação do tratamento endodôntico e a restauração. E os resultados estéticos são muito mais favoráveis quando eu tenho uma borda bem definida para se fazer a parte restauradora. Situações como essas, de dentes posteriores, fraturas da cúspide de trabalho, com ou sem exposição pulpar, pode ocorrer se o paciente, porventura, tiver uma convulsão. Isso pode ocorrer em pacientes que têm uma ocorrência de convulsões, ou às vezes até pacientes drogados. Precisamos estar atentos a essa situação. Quando a gente pensa em relação a dente traumatizado, nossa grande preocupação é a manutenção da vitalidade pulpar. Nós precisamos entender que a vitalidade pulpar pós-fratura coronária, somente ela tem um prognóstico extremamente favorável. Mas quando associada a outras luxações,
principalmente dentes com região de dentes incompleta, eu posso ter uma evolução diferente. Então, vejam que quando eu tenho uma fratura e tenho uma intrusão, o índice de necrose é de 100%. Já se eu tenho uma fratura, uma luxação lateral, né, eu tenho um índice de sucesso de 60%, como nas extrusões também. Subluxações, meu índice é muito maior, e nas concussões, praticamente 100% dos casos. Então, eu posso ter uma fratura e ter danos do ligamento periodontal, e quanto mais severo o dano do ligamento periodontal, quanto mais severa o dano da estrutura de suporte desse elemento fraturado, maior o prognóstico de sua necrose pulpar. E para isso nós vamos estar atentos à evolução e ao controle clínico radiográfico, mesmo posteriormente ao tratamento endodôntico ou a procedimento realizado. Então, vejo que nos traumas dentais, a manutenção da vitalidade pulpar, quando eu tenho uma infração de esmalte, é praticamente de 97% a 100% dos casos eu tenho a vitalidade pulpar. Fratura de esmalte também 99% a 100%. Fraturas não complicadas, fraturas que não tiveram exposição pulpar. O índice de necrose, o índice de vitalidade é de 75% a 98%, podendo haver ainda manifestações de obliteração ou calcificação difusa em decorrência desse acidente. Já quando temos fraturas complicadas que levam à exposição pulpar, se eu realizar apenas o meu capeamento pulpar, meu índice é de 72% a 81%. Já quando eu faço a apotomia parcial, aquela que nós discutimos anteriormente, meu índice de sucesso é 94% a 100% dos casos. Então, é importante eu estar sempre relacionado que essas situações e a manutenção da vitalidade pulpar é de fundamental importância no nosso tratamento. E dentro dessa classificação das fraturas ou dos danos das estruturas duras do dente, nós temos as fraturas radiculares. E elas têm como características que na região cervical eu tenho rompimento das fibras do ligamento periodontal, na linha de fratura, rompimento no meu feixe vasculonervoso, até com uma ligeira extrusão do fragmento cervical, manutenção da vitalidade e da irrigação do complexo no feixe vasculonervoso na região apical. Então, são situações em que eu tenho um deslocamento do fragmento cervical, em razão da fratura radicular, com rompimento do tecido pulpar e do tecido periodontal do fragmento cervical, enquanto que a região apical fica intacta. Então, eu tenho estas situações clínicas que são confirmadas através da nossa radiografia periapical, da presença desse tipo de ocorrência. Tem como frequência 7% dos traumas dentais e uma faixa etária que atinge de 11 a 20 anos os pacientes e com predisposição para os incisivos centrais superiores. O que fazer numa situação dessa? Eu posso ter fraturas localizadas na região cervical, ou na região do terço médio, ou mesmo na região do terço apical. E esse tipo de situações, quanto mais cervical a fratura, pior o prognóstico da manutenção do elemento dental. Quanto mais apical, melhor o prognóstico. O grande problema nosso, muitas vezes, apesar da suspeita da ocorrência de fratura ou de uma luxação, vai depender muito da situação, porque o fragmento cervical ele se desloca para a incisão, é o diagnóstico. Então, é importante que durante essa fase de exame radiográfico, a gente não se limite exclusivamente a uma aquisição radiográfica só. Se eu observar esta radiografia, eu posso ver que eu tenho algum problema, alguma confusão, alguma
alteração nessa região. Portanto, é importante que eu faça um rastreamento cérvico-apical variando minha angulação horizontal. Minha angulação vertical, desculpe. Para que eu possa ter um rastreamento. Porque se eu mudar minha angulação e aumentar para 20 graus a minha angulação vertical, eu observo já com maior nitidez uma alteração. E quando eu vario isso para menos 20 graus, eu observo a linha de fratura restabelecida ao presente. Então, é importante que no nosso exame clínico e radiográfico, na suspeita de fratura radicular, que a gente faça um rastreamento no nosso exame e nosso diagnóstico. Então, daqui, ó, usamos o posicionador para a técnica do paralelismo, fazemos a incidência normal, depois, na mesma posição, eu vario a minha angulação vertical em menos 20 graus e mais 20 graus. Isso vai permitir que eu faça um rastreamento dessa região no sentido ápico cervical para se localizar a linha de fratura. Então, está aqui, olha, usando técnica do paralelismo, uma imagem assim muito em razão da sobreposição das duas margens da fratura. Menos 20 graus, também eu tenho a projeção das linhas de fratura, e mais 20 graus, e aí podendo observar com nitidez, com maior nitidez em razão da coincidência do feixe principal sobre a linha de fratura. Essas fraturas, elas podem ser encontradas únicas na região cervical, terço médio e terço apical. Elas podem ser únicas ou múltiplas, na maioria são fraturas únicas, em dentes com ápice completo, na grande maioria, e, eventualmente, em algumas situações de ápices incompletos. Aqui eu tenho, então, fratura cervical, terço médio, e uma fratura no terço apical, mostrando já uma situação de necrose do fragmento cervical. Como lidar com esse tipo de situação? O fragmento poderá ser servido provisoriamente, né? A coroa pode estar, se eu haver necessidade de tratamento endodôntico, fazer a apectomia, ou, às vezes, posteriormente, até uma pequena tração ortodôntica para ter um acesso melhor na realização da restauração nesse caso. Primeira situação que nós temos frente ao diagnóstico de uma fratura, como qualquer tipo de fratura, é a sua redução. O que é redução? Redução é a aproximação do fragmento cervical ao fragmento apical, ou seja, nós vamos fazer uma intrusão do fragmento cervical para que ele fique mais justaposto ao fragmento apical. Feita essa redução, essa reposição, faremos uma contenção semirrígida, 90 a 120 dias, e o seu controle clínico e radiográfico. Aqui, olha, reposicionamento, intrusão no fragmento, reposto ele em posição, a contenção e a preservação. Se nós fizermos isso em cada 100 casos, 80 deles irão se manter com vitalidade pulpar. E apenas 20% dos casos terão necrose pulpar. Um trabalho feito há muito tempo por Jacobsen, né, pôde observar que o tratamento imediato de reposicionamento do fragmento cervical e a sua contenção permite a manutenção de 80% de vitalidade pulpar. Então, daqui, olha, reposicionamento, reposição,
intrusão para poder reduzir a fratura e a contenção. Aqui, diagnosticada a fratura, o seu reposicionamento e a contenção. E a manutenção tanto da vitalidade pulpar do fragmento apical quanto do fragmento cervical. Por quê? Porque eu vou ter uma reinserção, uma revascularização através da linha de fratura e a manutenção da vitalidade do fragmento cervical. Situações, e às vezes, até formação de tecido ósseo na interface da região fraturada, porém, a estabilidade e manutenção do elemento dental sem a necessidade de um tratamento endodôntico por não apresentar nenhum processo infeccioso de nenhum dos fragmentos. Mesmo em caso de ápice aberto, uma fratura cervical, que mostra depois de 2 anos, de 1 ano e meio, o restabelecimento e a reparação com cemento na região e a continuidade da formação radicular, sem que eu necessite de qualquer intervenção endodôntica. Em caso de fratura, onde, em virtude da demora do paciente de nos procurar para tratamento, houve a necrose do tecido pulpar da região cervical, com presença de uma lesão na linha de fratura, presença de áreas de reabsorção inflamatórias que foram tratadas, e aqui nós temos um tratamento até a linha de fratura, fizemos o preparo químico cirúrgico, a medicação com hidrólise de cálcio por 60 dias, já houve o restabelecimento da área anteriormente com reabsorção, onde nós já não observamos mais a presença da reabsorção inflamatória, e um controle 3 anos após, mostrando que o fragmento apical sofreu uma calcificação difusa, mas que não apresenta nenhum traço ou sinal de infecção, e que pode ser mantido em posição. Caso ocorra algum processo infeccioso no fragmento apical, a cirurgia parendodôntica pode nos resolver removendo esse fragmento apical, mantendo o elemento dental em função, já que a relação raiz-coroa é praticamente de 1 para 1, uma relação de 1 para 1, permitindo a manutenção do elemento dental em função. E outras situações, após a redução, mostrando que a grande maioria dos casos que recebe um tratamento imediato com reposição do fragmento e sua contenção evoluem favoravelmente para a manutenção da vitalidade pulpar. Então, quando eu tenho uma fratura, a cicatrização das fraturas radiculares após o acidente, mesmo com a polpa rompida na linha de fratura, em caso de polpa viva na porção cervical da raiz, eu posso ter uma evolução, tendo uma invasão das células da polpa na região apical, ou a invasão de células do ligamento periodontal na linha de fratura. Essas situações, quando tem invasão das polpas, das células da polpa, eu tenho uma formação de uma união por um tecido mineral na linha de fratura. Ou a formação de um tecido conjuntivo que une os 2 fragmentos apical e cervical, dando estabilidade para o fragmento cervical poder executar suas funções normais. Já quando eu tenho uma mortificação pulpar, por isso a importância de manter a polpa viva, com vitalidade, já quando eu tenho uma mortificação pulpar na porção cervical da raiz, por exemplo, eu teria uma evasão microbiana da região e formação de tecido de granulação, que não vai permitir e vai manter com mobilidade o fragmento cervical, havendo a necessidade do nosso
intervenção endodôntica no fragmento cervical. Então, vejam aqui um caso onde o paciente sofreu fratura do terço médio e terço cervical, que foi avaliado e foi feito teste de vitalidade, e a mesma situação dos testes de vitalidade aqui também se repete. Não necessariamente os testes podem ser positivos, ou não necessariamente todo teste negativo quer dizer que há presença de necrose. Aqui a necessidade de uma espera, de uma evolução de um controle clínico radiográfico e teste de vitalidade periódico, porque muitas vezes um teste inicialmente negativo, nesse caso, pode voltar a responder 30 a 45 dias depois. Então, vejam que o teste de vitalidade foi mantido e presente nesse caso, no dente 11, e no dente 21 e 22, em razão do acidente, houve necessidade da intervenção endodôntica. Hoje nós temos como tratamento, além, havendo a necrose do fragmento cervical, fazer o preparo clínico cirúrgico, medicação com hidrólise de cálcio por 60 dias, fazendo 2 trocas, não invadindo a região cervical, independente dessas condições, não vamos invadir, já que a relação do fragmento cervical e coroa é uma relação de 1:1. Posteriormente do período de medicação intracanal com hidrólise de cálcio, nós vamos fazer um tampão com MTA, da mesma forma que nós vamos realizar a colocação do MTA na linha de fratura, sobre ele o material preenchimento com MTA, posteriormente a obturação e restauração do dente, em virtude da manutenção do elemento em função. Então, dentro das fraturas, horizontais, após a redução, veja que eu tenho uma adaptação melhor, diferentemente a imagem até melhor depois dessa redução e contenção, presença dessa reabsorção inflamatória e feito o tratamento, ausência dessa reabsorção, e 3 anos depois, o elemento dental mantido em função, sem nenhuma complicação posterior. Outra situação, depois da redução, feito o tratamento, necrose pulpar, tratamento endodôntico, com hidrólise de cálcio como curativo, e depois obturação com MTA, até a linha de fratura, com manutenção do fragmento apical, que sofreu uma calcificação difusa, isso é comum acontecer, isso é normal acontecer, e aqui a obturação até a linha de fratura. Então, muitas vezes, quando precisamos intervir, é mais no fragmento cervical que nós vamos intervir, em razão da presença de alguma necrose. Uma coisa importante para a gente relembrar, e a partir do momento em que agora nós começamos a usar como recurso auxiliar a contenção para manutenção do fragmento estável durante o processo de cicatrização e reparação da fratura, nós começamos a aplicar a contenção e vamos usar essas contenções durante toda a fase de lesões de suporte que discutiremos no próximo módulo. Mas vamos lançar mão de contenções rígidas com fio 0,30 ou um fio twist nos casos de fratura, mas podemos utilizar então a contenção rígida, como aqui, uma contenção semi-rígida com fio mais fino, 0,018, ou às vezes até uma contenção flexível, usando um fio de nylon, um fio de pesca, para dar estabilidade para o fragmento. Nas fraturas, optamos por contenções ou rígidas ou semi-rígidas, de 90 a 120 dias. E a aplicação da contenção é muito simples. Digamos que esse seja o dente suspeito, o dente que apresentou um dano
ou de estrutura do ligamento, ou apresenta uma fratura, por exemplo, fazemos o ataque ácido, né, contando sempre 2 dentes à esquerda e 2 dentes à direita do dente que precisa ser contido. Feito o ataque ácido nas faces mesiais da sua face vestibular, aplicamos e colocamos o fio, deixando que o dente a ser contido por último, então fazemos a estabilidade e a contenção do fio sobre os dentes vizinhos, e posteriormente nós vamos reduzir, reposicionar o fragmento e realizar a sua contenção. Como aqui, olha, feita a profilaxia, feito o ataque ácido e aplicação do bonde, a polimerização e, posteriormente, a colocação da resina, mantendo o fio em posição na face vestibular, em toda a extensão. Posteriormente, no dente, aqui fazendo a redução, então eu já fiz a colocação do fio, e agora eu faço a redução da luxação ou da reposição do fragmento e feita a contenção. E aplicação da resina para manutenção da contenção. Aqui o tratamento, né, a colocação da contenção e a reposição do elemento que sofreu ou a luxação ou a fratura. Para remover, muito simples, passado o período de contenção, nós desgastamos as porções de resina fotopolimerizável, retiramos o fio, fazemos o acabamento da superfície vestibular dos dentes traumatizados e dos dentes vizinhos que foram utilizados como suporte, damos o acabamento, o polimento e temos a remoção da contenção. Então, no próximo módulo, nós vamos discutir muito que essa é uma realização de rotina quando eu tenho lesões de estrutura de suporte. Esse tipo de fratura, uma fratura vertical, não está relacionada a trauma dental, mas sim a presença de um núcleo que, em virtude da má execução e realização do tratamento protético e pela ação durante a oclusão, acabou fazendo uma força de alavanca, levando a uma fratura nesse sentido, que não ocorrem fraturas traumáticas. Aqui mostrando uma área, uma fratura longitudinal, que muitas vezes é de difícil diagnóstico, mostrando a separação em virtude do uso inadequado de um retentor intraradicular e que não, que nesse caso, compromete a manutenção desse elemento dental, dessa raiz, necessitando de uma restauração, de uma utilização, quem sabe, de um implante, no caso, se o paciente tiver idade suficiente para poder utilizá-lo, ou na confecção de uma prótese, utilizando os dentes vizinhos. Então, nesses casos, nós optamos, pessoal, no tratamento direto dos traumas relacionados às estruturas duras do dente. Nos veremos no próximo encontro, onde falaremos das partes da estrutura de suporte do elemento dental. Um abraço.